Fala fera! Eu sou o professor Bernardo, professor de Química aqui do Tchê Concursos, e hoje nós vamos ter o primeiro vídeo de uma série de vídeos também de Química, não só de Física, para ti que vai encarar a prova do Enem 2019. Então, vem comigo! Uma das matérias que cai sempre na prova do Enem é a questão de termoquímica. O que é termoquímica? Termoquímica vai estudar a quantidade de energia, o calor envolvido em uma reação química. Numa reação química, a gente tem, antes da flecha, os nossos reagentes e depois da flecha, os nossos produtos. Esses reagentes, eles vão precisar de determinada energia para se quebrar. E assim, formar os produtos, né? Que vão precisar liberar certa energia para se unir, se formar. Então a gente pode pensar o seguinte, a gente tem ovo, farinha de um lado. Isso aí vai se misturar para no fim formar o bolo, o cupcake. E a quantidade de calor, onde é que ela entra? Então, olha só, a gente consegue medir então a quantidade de energia dos meus reagentes e a quantidade de energia dos meus produtos. No final dessa história, eu consigo calcular o saldo dessa reação, o saldo de energia. Esse saldo, ele pode ser um valor positivo ou negativo. E a gente chama essa variação de calor de variação de entalpia. Então, o nosso ΔH, que vem do inglês, né, por isso que é H, é variação de entalpia. Aluno, então olha só, para que tu seja fera e encare de frente essa prova do Enem e detone com ela, é extremamente importante que, além do conceito de entalpia, tu entenda que existem dois tipos de reação. Olha bem, uma reação que vai absorver calor, ou seja, o nosso saldo vai ser positivo, enquanto uma reação exotérmica, aquela que vai liberar calor, aquela que o nosso ΔH vai ser negativo. Então, olha bem, absorveu calor, o nosso ΔH é positivo. Liberou calor, o nosso ΔH é negativo. Para que isso aconteça, a gente vai comparar o calor dos reagentes com o calor dos meus produtos. Olha bem, se o calor dos meus produtos for um número maior do que o dos meus reagentes, eu tenho um ΔH positivo na minha conta. Da forma oposta, se o meu calor dos meus reagentes for maior que dos meus produtos, esse cálculo aqui vai dar um valor negativo. Liberou calor. Bom, o que o Enem gosta muito de cobrar? Não só o Enem, mas outras provas de vestibular. A questão dos gráficos envolvendo a reação endotérmica e a reação exotérmica. Olha bem, aqui no eixo X, a gente tem o caminho da nossa reação, né? Que vai, com o passar do tempo, mudando. A gente começa com os nossos reagentes, o ovo, a farinha, e com o passar do tempo, isso vai se transformando em bolo, em cupcake, que são os nossos produtos. Então, na reação endotérmica, a gente começa embaixo e termina mais em cima. Numa reação exotérmica, acontece o contrário. A gente começa em cima com os nossos reagentes e com o passar do tempo, lá embaixo, os nossos produtos. Então, identifica primeiro se o gráfico é endo ou se o gráfico é exo. Olha bem, se o nosso gráfico subiu, a gente diz que é uma reação endotérmica. Se o nosso gráfico desceu, a gente tem uma reação exotérmica, aluno. Então, cuida muito bem isso aí, que é muito provável que venha na tua prova do Enem. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais. Existem alguns elementos, algumas coisas que ele pode te pedir a partir desse gráfico, né, que pode ter na tua prova. Então é o seguinte, tu vai imaginar que esse gráfico é que nem uma montanha-russa, tá? A gente vai subir na rampa, a nossa adrenalina vai aumentando. Quando chega lá em cima, a nossa adrenalina está no máximo, e aí o cara cai. Então, olha bem, para que eu chegue lá no maior nível de adrenalina, eu preciso ativar a adrenalina. Então, olha bem, começam nos reagentes até chegar no ponto mais alto. Então, a gente diz que a nossa energia de ativação é a subida do meu reagente até o ponto mais alto. Então, olha só,
energia de ativação, a energia para ativar a nossa reação, do 200 até o nosso 1000. Então, como que eu calculo essa variação aqui, o quanto variou? Eu posso pegar o 1000 e diminuir do meu 200. Então, 1000 menos o 200, eu tenho uma energia de ativação de 800. Da mesma forma, eu posso fazer isso no gráfico da exotérmica. Então, dos meus reagentes até chegar lá em cima na montanha-russa, eu tenho uma variação de quanto? 1000 menos 700. Eu vou ter 300 de energia de ativação para ativar a minha reação, para que ela aconteça. Lá em cima é um nome interessante de tu conhecer também. Se chama complexo ativado. O complexo ativado é o valor lá de cima, né? Quando tu está lá em cima na montanha-russa. Nos dois casos, o ponto mais alto é 1000. O nosso complexo já ativado vai ser um valor 1000. E por fim, tu vai precisar calcular, então, o ΔH da tua reação, para saber se o teu saldo final foi positivo ou negativo, né? Se o teu ΔH é positivo, a gente sabe que é uma reação endotérmica, que absorveu calor. Enquanto, se o teu ΔH der negativo, a gente sabe que liberou calor. Como que eu vou fazer isso? Uma variação a gente calcula final menos inicial. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Final da minha reação são os produtos. Início da minha reação, os reagentes. Produto menos reagente. Logo, na minha endotérmica, como que vai ficar? Produto 700 menos reagentes, 200. 700 menos o 200, 500 é o meu ΔH, um valor positivo. Fechou com o conceito de reação endotérmica. Da mesma forma, na nossa reação exotérmica, produto 200 menos os reagentes, 700. 200 menos os 700, nós vamos ter um valor negativo, menos 500. Ou seja, valor negativo, reação exotérmica. Fechou com o conceito que a gente viu. Então, aluno, te liga muito bem no conceito, então, de termoquímica e nos tipos de reação que podem aparecer na tua prova. E fica ligado que em seguida mais dicas de química para ti. Então, ativa o sininho, ó, e vem com o Tchê.